tranquilo? Então, vamos aí para a revisão final, né? Para a prova de matemática que vai acontecer nesse domingo. E nessa revisão a gente vai abordar os temas de combinatória, probabilidade, geometria analítica, resolução de sistemas e diversos outros conteúdos que vão estar inseridos em determinadas questões, mais de um conteúdo por questão. E espero que eu colabore nessa revisão final de vocês. E lembrando de qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários, que eu vou estar trabalhando aí para responder com a maior rapidez possível. E é isso aí, vamos embora para a revisão. Então vamos lá, pessoal. Questão 1 vai ser uma questão mais clássica do combinatório, em que ele procura formar grupos e tal. E vamos lá desenvolver ela. Sabendo que o corpo médico especializado de um centro médico é composto por 15 profissionais, sendo 5 cirurgiões gerais, 5 cardiologistas, 2 neurologistas e 3 ortopedistas, assinale o que for correto, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai realizar essa questão? A gente primeiro vai pegar aqui e anotar todos os profissionais, certo? Vão ser 15 no total, certo? Tá o quê? Vou botar para cá, certinho. São 5 cirurgiões gerais, certo? 5 cardiologistas, certo? 2 neuro e 3, vou botar aqui para cima, 3 orto, certo? Então vamos analisar essa primeira afirmativa aqui, certo? Poderão ser formados 100 comissões compostas por 9 profissionais, constituída por 2 ortopedistas. Então, dos 3 ortopedistas que eu tenho, eu vou querer escolher 2, certo? 3 cardiologistas. Então, eu vou escolher um ortopedista e depois 3 cardiologistas. Por isso que eu vou colocar a multiplicação, certo? Então, dos 5 que eu tenho, eu vou escolher 3, certo? Vou escolher 2 neurologistas, certo? Então, como eu só tenho 2 neuro, eu só tenho uma maneira de fazer essa minha escolha dos 2 neuro. E 2 cirurgiões gerais. Então, vou fazer outra combinação de 5, 3 a 3, tendo em vista que eu tenho 5 cirurgiões gerais e quero escolher 2, certo? Opa, 5, 3 a 3, mas é 5, 2 a 2, peço perdão aqui pelo erro, viu? Mas como seria a combinação complementar dela, o resultado não iria dar diferente não, certo? Mas eu vou colocar aqui para vocês 5, 2 a 2. Vamos lá. Então, ficamos assim, combinação 3 vezes a 2, 3 vezes 2 sobre 2 vezes 1, vezes uma combinação de 5, 3 a 3, que é 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1, vezes 1 vezes uma combinação de 5, 2 a 2, que vai dar o mesmo resultado que esse, né? 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, certo? Então vamos lá, corta 3 com 3, corta aqui, ó, vai dar 2, aqui já deu 10, né? Portanto, esse carinha também vai dar o mesmo valor, já que a combinação 5, 2 a 2 é complementar de 5, 3 a 3, certo? Então, isso aqui vai dar para mim 10 também, certo? E esse carinha aqui vai dar para mim 3. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 vezes 10, que vai dar igual a 300. Então, poderão ser formados 100 comissões compostas por 9 profissionais, sendo cada uma dessas constituídas por 2 ortopedistas, 3 cardiologistas, 2 neurologistas e 2 cirurgiões gerais. E a gente viu aqui que a gente pode formar 100 comissões. Portanto, a primeira é falsa, certo? A 2 aqui, que a gente vai analisar, seria: poderão ser formadas 300 comissões compostas por 6 profissionais, sendo cada uma dessas constituída por 2 ortopedistas. Então, vou fazer uma combinação de 3, 2 a 2, né? Porque eu quero escolher 2 dentre os meus 3 ortopedistas. E depois eu vou querer escolher 2 cardiologistas. Portanto, eu tenho 5, então vou fazer uma combinação de 5, 2 a 2. Depois eu vou querer escolher um neurologista, tendo em vista que eu tenho 2, eu só tenho 2 maneiras de fazer essa escolha, né? Certo? Eu vou escolher um ou outro. E vou querer escolher um cirurgião geral. Portanto, eu tenho 5 maneiras de escolher um cirurgião geral, tendo em vista que eu tenho 5 cirurgiões gerais, certo? Então, vamos lá. Essa combinação aqui eu já fiz ali em cima, ó, eu vi que deu 3, né? Perceba que eu já fiz aqui, então eu vi que o resultado dela deu 3. Essa aqui eu também fiz lá em cima, deu 10, vezes 2, vezes 5, certo? Então 3 vezes 10 dá 30, vezes 2 dá 60, 60 vezes 5 é igual a 300. Portanto, a afirmativa 2 também
a afirmativa 2 está correta. Poderão ser formados 3.003 comissões diferentes, compostas por 10 profissionais cada. Então, o que é que eu iria fazer aqui? Eu queria escolher 10 profissionais, sendo que ele não especificou para mim qual seria a divisão. Portanto, eu só vou pegar uma combinação com o total de profissionais que são 15, e dentro desses 15 eu vou escolher 10, certo? Então, vou fazer aqui, ó, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11, certo? Sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que que eu não estou fazendo aquela maneira tradicional, né? Porque é o seguinte, perceba que seria muito mais fácil eu representar assim, pegando a combinação complementar de 15 em 10 a 10, que seria 15 5 a 5, né? Que a gente pega a diferença para chegar a 15 aqui, desse 10 para chegar até a 15, né? Então eu coloquei como se fosse basicamente ali um PFC. E agora vai ficar mais fácil para a gente ir cancelando, certo? Então, cancela, aqui ó, dá 3, aqui dá 7, certo? E aqui ó, 3 corta, certo? Fazendo isso, a gente vai multiplicar tudo e vai ver que vai dar 3.003, tranquilo? Então, essa aqui também está correta. Poderão ser formadas mais do que 500 comissões diferentes compostas por 12 profissionais cada. O que é que a gente vai fazer aqui? Basicamente a mesma coisa que a gente fez na 404. Uma combinação de 15, só que agora 12 a 12, certo? Então a gente vai fazer 15 vezes 14 vezes 13 sobre 3 vezes 2 vezes 1, certo? Aqui eu corto, ó, vai dar 5, aqui eu corto, vai dar 7. Isso aqui ó, vai dar 35 vezes 3, ó. 35 vezes 13. 3 vezes 5 é 15, fica 5 vai 1, 3 vezes 3 é 9, 1 dá 10. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 3 é 3. Então, aqui eu vou ficar com 455 comissões, que não batem nas 500, portanto a 08 é falso, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa primeira, e vamos lá para a questão 2 agora. Então vamos lá, pessoal, para a questão 2. Em relação a problemas de contagem, assinale o que for correto. Com os números naturais ímpares entre 0 e 10, podemos formar 5 fatorial números naturais de 4 algarismos distintos. Então vamos lá. Com relação a essa 0, 1 aqui, como é que eu começo? Vou separar todos os números ímpares entre 0 e 10. Seria 1, 3, 5, 7 e 9, certo? Perceba que aqui eu tenho 5 números, ok? E eu quero formar um número de 4 algarismos. Portanto, esse para a primeira aqui eu vou ter 5 opções, né? Ter 5 números diferentes. Para esse outro eu vou ter 4 opções. Para aqui eu vou ter 3. Para aqui eu vou ter 2. E isso aqui para mim vai resultar em 120, que é igual a 5 fatorial, certo? Então, portanto, essa 01 ela é correta. A 02, segundo o princípio fundamental da contagem, um número total de possibilidades para que o resultado da ocorrência simultânea de dois eventos, cada um deles com n possibilidades distintas, é 2n. Se ele quer simultânea e eu tenho a possibilidade dele acontecer de n, então eu vou precisar que ele aconteça uma vez e, né, então multiplico outra vez. Então, n vezes n dá igual a n ao quadrado. Portanto, é diferente de 2n. Então, isso aqui é falso, certo? Essa 02. A 04. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, podemos formar 5 fatorial números naturais ímpares de 5 algarismos distintos. Então vamos lá. Vou formar um número de 5 algarismos distintos, que tem 5, certo? Só que ele tem que ser ímpar. Então pode terminar com 1, com 3 ou com 5, certo? Portanto, aqui onde seria as minhas unidades, eu tenho 3 opções, que seria 1, 3 ou 5, certo? Sabendo agora que eu tenho um total de 5 números e eu já escolhi um para ser a minha unidade, né? Porque eu estou garantindo que ele vai ser ímpar. Agora eu tenho 4 opções para cá, 3 opções para cá, 2 opções para cá e uma para cá, certo? Multiplicando tudo isso vai dar igual a 72, que é diferente de 5 fatorial. Tendo em vista que 5 fatorial, como a gente viu aqui em cima, dá 120, certo? Então, essa 04 também é falsa. A 08, com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, 9 algarismos, né? Podemos formar exatamente 56 números naturais de 4 algarismos distintos. Então, vamos lá. 3, 4, certo? Então, eu vou ter 9 algarismos aqui. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. E perceba que
aqui você não precisa nem perder tempo fazendo a conta. Você já vê que 9, só 9 vezes 8 já é maior do que o 56. Então, essa 0,8 aqui, ela é falsa, certo? E agora vamos para 16, com os números inteiros de menos 9 a 9, incluindo os dois extremos desse intervalo, temos exatamente 1548 possibilidades distintas de escolha de 4 desses números, de modo que o produto deles será um número positivo. Então, como é que eu garanto que meu produto vai ser um número positivo? Eu quero um número de 4 algarismos, né? Que eu vou escolher 4 números desses, desculpa, não é nem 4 algarismos, e eu quero que o produto dele seja positivo. Então, para ser positivo o produto, posso multiplicar pegando só os positivos, 4 positivos, certo? Ou eu posso garantir 4 negativos, certo? Porque um negativo vezes um negativo é um positivo. Aí vezes um negativo dá negativo, vezes um negativo de novo dá positivo. Então, multiplico 4 negativos, dá um número positivo. Ou eu posso pegar 2 negativos e 2 positivos, certo? Eu só tenho essas três possibilidades. Então, como é que eu faria? Perceba que de menos 9 até 0, eu tenho 9 algarismos, certo? Eu tenho menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, certo? Ou seja, eu tenho 9 algarismos negativos, certo? O zero, na verdade, ele nem não conta, né? Nessa hora. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma combinação, certo? Tendo em vista agora esse aqui só de negativo, vou fazer uma combinação de 9 algarismos, certo? Escolhendo 4 a 4, certo? Depois eu vou pegar e vou agora para se eles fossem só positivos, certo? Que no caso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então eu também teria aqui uma combinação de 9, 4 a 4, certo? Agora, para garantir que eu vou ter aqui, no caso, um número positivo aqui entre ó, quando eu tiver essa multiplicação, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro desses meus 9, eu vou escolher 2 dentro dos negativos e dentro dos meus 9 positivos, eu também vou escolher 2, certo? Essa aqui seria a resposta, né, que vocês iriam obter calculando é, essa expressão, uma combinação 9 4 a 4, mais uma combinação 9 4 a 4, mais uma combinação 9 2 a 2, vezes uma combinação de 9 2 a 2. Isso tudo iria resultar para a gente em 1548 possibilidades, certo? Lembrando que dentre os meus negativos, que no caso seria aqui, eu iria escolher 4 para multiplicar. Depois, nesse caso aqui, eu peguei 4 dentro dos meus positivos, que seria de 1 a 9, certo? Depois, aqui, dentro dos meus negativos, eu vou escolher 2, certo? E aqui, dentro dos meus positivos, eu vou escolher 2. Isso iria dar um resultado para mim de 1548 possibilidades. Possibilidades, certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão 2. E vamos lá para a questão 3 agora. Então vamos lá, pessoal. Questão 3, mais uma questão agora de probabilidade com combinatória, certo? Vamos lá. Uma competição esportiva individual foi disputada por 7 homens e 6 mulheres, todos com o mesmo nível de habilidade. Foi dado um prêmio de R$ 500 para o primeiro colocado, 300 para o segundo e 200 para o terceiro. Aqui se considera ganhador qualquer competidor que recebeu um prêmio. Assinale o que for correto. Preste atenção nisso aqui. Aqui se considera ganhador qualquer competidor que recebeu um prêmio, certo? Por que que eu estou falando isso para vocês? Perceba que nessa 01 ele vai pedir, ó, se todos os prêmios foram dados às mulheres, então há exatamente 20 possíveis conjuntos de ganhadores, certo? O que é que acontece? Aqui muitas pessoas iriam chegar e colocar um arranjo, tendo em vista que realmente eu vou ter, como é que diz, uma ordem, né, a seguir. Porque eu vou ter o primeiro de 500, o segundo ganha 300 e o terceiro ganha 200. Porém, ele não quer saber da maneira que eu vou distribuir esses prêmios. Ele quer saber quantas maneiras eu posso ter para considerar as mulheres ganhadoras, certo? Ganhadores. Então, como ele pergunta o que é os possíveis conjuntos de ganhadores, não a possível distribuição dos prêmios, eu não vou fazer um arranjo. Aqui eu vou fazer uma combinação. Uma combinação de quê? De 6, 3 a 3, certo? Porque eu tenho 6 mulheres e tenho
no caso seriam 3 posições que são considerados ganhadores, certo? Então, 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 cancela aqui, 5 vezes 4 é igual a 20. Então, realmente, a 01 é verdadeira. Eu tenho 20 possíveis conjuntos de ganhadores mulheres, né? Aqui já na 02, há exatamente 936 maneiras de os prêmios terem sido dados aos competidores. Perceba a diferença entre a 01 e a 02. A 02 ele pede as maneiras de os prêmios terem sido dados. A 01 ela quer saber como as maneiras que poderiam ser considerados ganhadores, certo? Então, para ele ser considerado ganhador, a ordem não importa, já que todos vão ser ganhadores. Já na 02, para distribuir os prêmios, a ordem importa, já que a gente vai ter uma premiação diferente. Então, portanto, nessa 02 a gente vai fazer o quê? Um arranjo, certo? Um arranjo de quanto? De 7 homens mais 6 mulheres, ou seja, de 13, certo? 3 a 3, porque eu só tenho 3 posições que me dão uma premiação, certo? Então, eu vou fazer uma combinação de 13 vezes 12 vezes 11, certo? No caso, vezes 10 fatorial, né? 10 fatorial sobre 10 fatorial. Então, corto. E isso aqui ó, vai dar 3 vezes 12. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. 6, 5, 1. Já daria 156 vezes 11, certo? 6, 5, 1. 6, 5, 1. 6. Aqui já daria pra gente 11. Então, ficaria com 6 mais 1 dá 7. 1716 maneiras de eu distribuir esse prêmio. Portanto, a 02 ela tá falsa, certo? Então, eu coloquei essa questão para vocês verem essa diferença, certo? E agora a gente vai continuar ela, só que na outra página agora, porque ela era um pouco extensa, tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Continuando na 03 agora, o que é que a gente vai fazer? Afirmativa 04, certo? Se a soma dos prêmios dados aos homens for igual à soma dos prêmios dados às mulheres, então a probabilidade de o primeiro colocado ter sido um homem é igual a 0,3. Lembrando que o primeiro colocado recebia R$ 500, certo? O segundo colocado, vamos até voltar aqui, ó, recebia R$ 300, certo? Opa. E o terceiro colocado recebia R$ 200. Então, a soma dos prêmios dados aos homens foi igual à soma dos prêmios dados às mulheres. Então, qual a probabilidade do primeiro colocado ser o homem? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que ele quer que as somas dos prêmios sejam iguais. Então, a que vai favorecer, que vai ser no caso a probabilidade favorável, vai ser o primeiro lugar sendo um homem, certo? E o segundo e terceiro mulher, porque 300 mais 200 é 500, que seria igual a premiação do homem, né? Então, segundo e terceiro lugar, uma mulher, certo? Então, essa distribuição eu teria 7 possibilidades para o meu homem ser campeão, 6 para uma mulher estar em segundo lugar, e depois de escolhida da mulher ter ganho o segundo lugar, eu teria 5 para o terceiro lugar, tranquilo? E agora o que é que iria acontecer? Eu iria pegar a outra probabilidade que não me interessa, mas favorece o que ele pediu, que seria a igualdade entre os prêmios, que seria uma mulher em primeiro e em segundo e em terceiro ter sido um homem, certo? Um homem e um. Então vamos lá. Uma mulher em primeiro, eu teria 6 possibilidades, né, de uma mulher estar inserida em primeiro, né? Porque eu tenho 6 mulheres. Então teria 6 mulheres que poderiam estar em primeiro aqui. Para o homem, eu teria 7 em segundo vezes 6, né? Porque escolhido o homem para a segunda, eu teria 6 para restantes para o terceiro lugar. Sabendo disso, a gente vai fazer essa multiplicação agora. 7 vezes 5 dá 35. 35 vezes 6, 6 vezes 5 dá 30. Opa, dá 30, vai 3, 6 vezes 3, 18. Com 3 dá 21. Então, aqui já deu 210, certo? 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 7, 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. Então, teria 252 aqui. Agora a gente soma tudo. Por quê? Porque a probabilidade é igual aos casos favoráveis sobre o total. Então, o total seria a soma desses dois, que seria justamente 210 mais 252, que daria 462.
E os favoráveis vai ser justamente esse aqui, que é quando eu tenho um homem campeão e, desculpa, um homem em primeiro e a mulher em segundo e terceiro lugar, certo? Então, 210 sobre 462, que daria para mim 0,45, tornando então a 0,4 falsa, já que ela disse que é de 0,3, tranquilo? A 0,8, se a diferença entre a soma dos prêmios dada às mulheres e a soma dos prêmios dado aos homens foi de R$ 400, então há exatamente 210 maneiras de os prêmios terem sido dados aos competidores. Como é que eu faço essa diferença de R$ 400? Perceba que, para a diferença ser de R$ 400, eu preciso pegar uma mulher ganhando R$ 500 e depois outra mulher ganhando 200. Perceba que agora eu tenho 700. E 700 menos 300 é 400, ou seja, eu preciso fazer isso aqui. Em primeiro lugar vai estar uma mulher, em segundo lugar vai estar um homem, e em terceiro lugar vai estar uma mulher, certo? Então vamos lá. Vou ter aqui agora 7, né? Opa, mulher vai ser no caso de 6, 6 possibilidades para essa mulher, 7 para o homem e depois 5 aqui, certo? Que isso aqui iria totalizar para mim 210 maneiras, tornando essa alternativa verdadeira, tranquilo? Então, essa aqui seria verdadeira. E agora, a probabilidade de o primeiro colocado ser uma mulher. Então, basicamente, a probabilidade de o primeiro colocado ser uma mulher vai ser de os casos favoráveis sobre o total. Então, quais seriam os casos favoráveis? Seria quando a mulher tivesse em primeiro lugar, sendo qualquer uma das 6 mulheres, certo? Então, 6 mulheres. Só que eu tenho 6 mulheres e 7 homens que podem estar em primeiro lugar. Então, 6 mais 7 vai dar 13. 6 sobre 13 não é igual a 6 sobre 7. Portanto, a 16 está falsa, tranquilo? Então, a gente fica aí com a alternativa 0,8 e 0,1 verdadeiras, beleza? Aguardo vocês na questão 0,4. Então vamos lá, pessoal. Questão 0,4. Se há o conjunto de todas as retas que passam por dois vértices distintos de um cubo C, seja A, desculpa, escolhendo aleatoriamente duas retas distintas de A, a probabilidade dessas retas se interceptarem em um vértice C é. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, tentar na verdade né, desenhar um cubo, certo? Fazendo aqui para vocês, ó. Certo? A gente vai desenhar um cubo aqui para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar a questão dos vértices e realizar essa questão com uma maior celeridade, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que perceber é que, misturando um pouco o analítico, né? Para a gente garantir uma reta que passa exatamente aqui, ó, por exemplo, se eu pegar até outra cor aqui, para a gente garantir essa minha reta aqui, que está em azul, eu preciso que ela passe por esses meus dois vértices. Então, o que é que eu estou dizendo para vocês? Uma reta, ela depende de dois vértices, certo? De dois pontos no espaço, dois pontos no meu espaço, passo uma reta nele, certo? Então, o que é que acontece com isso aí? Perceba que eu quero saber a quantidade de retas, certo? Para depois saber a probabilidade dessas retas se interceptarem em um vértice de C, certo? Então, vamos lá saber a quantidade de retas que a gente tem no cubo. Nada mais do que eu fazer uma combinação de 8 vértices 2 a 2, certo? Então, vou fazer 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1. Então, vou ficar aqui com 4 vezes 7, que é igual a 28, certo? Então, significa dizer que no meu cubo eu tenho 28 retas que passam por dois vértices, tranquilo? Sabendo disso, o que é que eu vou fazer agora? Perceba que eu vou escolher aleatoriamente duas retas distintas de A, certo? É, a probabilidade dessas retas se interceptarem em um vértice de C é igual a. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer agora é descobrir a quantidade. Tá? A gente já descobriu a quantidade de retas. Agora eu vou pegar as minhas 28 retas, certo? E separar duas a duas. Por quê? Eu quero ver o conjunto, né? No caso, pegar todas as minhas retas e ver, no caso, separando duas a duas, quantas vezes ou quais iriam se interceptar, certo? Então, iria pegando, fazendo essa combinação das 28, separando e escolhendo duas a duas, certo? Então,
28 vezes 27 sobre 2 vezes 1. Então ficaria aqui 14 vezes 27, ó. Vezes 27, certo? 7 vezes 4 dá 28, vai 2, 7 vezes 1 é 7, com 2 é 9, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2, certo? 8, 7, 3. Então ficaria com 378 possibilidades, né, de conjuntos de reta para depois elas se interceptarem, certo? Beleza, Felipe. Só que como é que eu vou garantir essa interceptação? Perceba comigo isso aqui. Deixa eu apagar essa parte azul. Que vamos pensar assim. Primeira coisa para garantir uma interceptação, vamos lá. Se eu pegar essa reta aqui e essa reta aqui, o que é que elas têm em comum? Elas têm esse vértice aqui em comum e mais dois vértices, né, separados. O que é que eu estou dizendo? Querem dizer para vocês que eu vou escolher um vértice, certo? Que seria o comum entre elas. E depois, dentre os meus vértices restantes, eu vou ter que escolher dois, certo? Estão concordando? Então, por exemplo, vamos lá pegar outra. Se eu passo uma reta por aqui e outra, exemplo, sei lá, vamos pegar aqui outra aqui. O vértice comum é essa e eu tenho que escolher mais dois, certo? Se eu pego esses três pontos aqui, ó, deixa eu apagar para não ficar, opa, apaguei demais também agora. Não confundir vocês. Vamos lá. Deixa eu apagar essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Deixa eu ver se vai. Aí. Bora lá. Caneta, pegar a cor azul. Vamos lá. Selecionei esse meu vértice aqui, vou selecionar esse outro vértice e vou selecionar esse outro vértice, certo? Ó, as retas podem se cruzar de várias formas, tá vendo? Por exemplo, essa e essa, e dentre outras maneiras possíveis. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Que primeiro eu preciso garantir o meu ponto em comum, certo? Pode ser qualquer um dos 8 vértices, então já vamos colocar isso aqui. Eu tenho qualquer um dos outros vértices. E depois, dentre os vértices restantes, eu vou escolher dois, né? Que são o que eles não têm em comum. Que no caso seria, nesse caso seria esse vértice e esse meu vértice. Então, 8 vezes uma combinação de 7, escolhendo 2 a 2, certo? Então, vamos lá. 8 vezes 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. Então, ficaria com 8 vezes 21, que daria igual a 168, certo? Então, a minha probabilidade seria de eu tenho 168 conjuntos, né, que me favorecem porque eles vão se interceptar, como a gente pensou aqui, sobre o total, que seriam de 378 pares de reta, né? Que foi aquilo que a gente pensou inicialmente. Se eu tenho 28 retas no meu cubo, para escolher duas a duas dela, o que é que acontece? Eu vou ter 378 formas, então vou pegar as 168 que me interessam sobre 368. Isso aqui para mim vai dar igual a 4 nonos, tranquilo? Ficando assim com gabarito letra A. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E é isso aí, vamos para a questão 5. Então vamos lá, pessoal, para a questão 15. A questão 5. Sejam as retas R e S, elas se interceptam no centro de uma circunferência de raio 8. Qual a equação dessa circunferência? Certo? Perceba que, se elas se interceptam no centro de uma circunferência, eu tenho que garantir que os meus valores em x e em y sejam iguais nas duas retas, certo? Portanto, como é que eu vou resolver isso aqui? Vou resolver por sistema. X mais 3y mais 7, certo? Vai ter que ser igual a zero. E 4x menos y mais 15 vai ser igual a zero. Porque vai ser a maneira mais rápida que eu vou conseguir obter o resultado delas. Tranquilo? Sabendo disso, o que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar essa primeira por menos 4 para poder, quando eu fizer o somatório, eu cancelar com esse 4x aqui. Então, menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos 4 vezes 3y dá menos 12y. Menos 4 vezes mais 7 dá menos 28. Isso tudo é igual a zero. E vou repetir a segunda aqui, ó. 4x menos y mais 15 é igual a zero. Tranquilo? Então vamos lá.
Menos 4x mais 4x vai dar zero, né? Então, cancela. Menos 12y menos y vai dar menos 13y. E menos 28 mais 13 mais 15 vai dar menos 13, que vai dar igual a zero. Portanto, menos 13y vai ser igual a 13, portanto, y vai ser igual a menos 1. Achamos aqui o valor de y, certo? Para a gente achar o valor de x, é só substituir aqui em qualquer uma dessas, né? Vamos substituir, por exemplo, nessa aqui, 4x menos y, né? Que no caso é menos y, então ficaria menos 1, então ficaria mais 1, mais 15, igual a zero. Portanto, 4x seria igual a menos 16, portanto, x seria igual a menos 4, certo? Achamos o valor dos dois. E ele já deu que o raio é igual a 8. Agora a gente vai para a fórmula da equação da circunferência, né? Que seria x menos o x do centro, mais y menos o y do centro, é igual ao raio ao quadrado. Portanto, x menos o x do centro. Se o x do centro é menos 4, então menos 4 vai dar mais 4. X mais 4, né? Mais y menos o y do centro. O y do centro aqui deu menos 1, então menos 1 vai dar mais 1. É igual ao raio ao quadrado. Se o raio é 8, 8 ao quadrado é igual a 64. Então ficou x mais 4 mais y mais 1, que é igual a 64. Ficando assim com o gabarito letra A, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vamos lá para a próxima questão. Então vamos lá, pessoal. Saideira agora. Há duas retas que estão tangentes à parábola y igual a x² menos 6x e passam pelo ponto 8 em x e 15 em y. O produto das inclinações dessas duas retas é igual a... Então vamos lá. Perceba que eu vou ter que colocar a equação da reta, que seria y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Sabendo que y do zero e x do zero seria justamente o ponto que ele passa, o y e o x, o ponto que ele passa, e o m seria a inclinação da reta. Então, só vou substituir. Y menos 15 é igual a m vezes x menos 8, certo? Então, como quero garantir que eles têm esse ponto em comum, eu vou isolar y e depois igualar com o y com a função da parábola, certo? Então, isolando y, y igual a m vezes x, já fazendo distributiva, menos 8m mais 15, certo? Então, agora eu vou igualar com a minha parábola. mx menos 8m mais 15 é igual a x² menos 6x, certo? Perceba que agora eu vou separar isso aqui, ó, opa, 6x. Quem está em função de x, no caso seria o menos 6x e o mx de x a primeira, né? Certo? Então vamos lá, colocar tudo para um lado só. X ao quadrado menos 6x menos, no caso, mx, opa, menos mx, mais 8m menos 15, certo? Então, vamos lá. O que é que acontece agora? Perceba que eu tenho o A, o B que está em função de x e o C é tudo que não tem o x, certo? Então, eu vou colocar o x em evidência aqui, certo? E depois a gente vai fazer achar o básico, né? Então, x ao quadrado, colocando o x em evidência aqui, eu vou colocar já menos x vezes 6, no caso, como está multiplicando m, eu vou colocar aqui mais m, certo? Mais 8m menos 15 igual a zero, certo? Então vamos lá. Sabendo disso agora, o que é que eu preciso fazer? Preciso garantir que meu delta seja igual a zero, já que eles vão tanger justamente no mesmo ponto. Então preciso que esse carinha, para ser cair nesse mesmo ponto, a gente precisa garantir que o delta seja igual a zero, porque ele vai ter só uma raiz real, né? Então, o que é que acontece? Fazendo isso, eu vou colocar o meu b ao quadrado, que seria justamente o 6 mais m aqui ao quadrado, menos 4 vezes
A, né, que seria 1, vezes C, que seria 8m menos 15. Isso tudo é igual a zero. Então, 6 ao quadrado é 36, certo? 2 vezes 6 vezes m vai dar 12m, mais... Opa, só ajeitar aqui. Vai ficar com mais 12m. Mais 12m. Mais o segundo termo ao quadrado, que não seria mais m ao quadrado, né? E agora, 4 vezes 8, eu vou ter menos 32m, né? E menos 4 vezes menos 15, vou ter mais 60. Isso tudo é igual a zero, certo? Então, vou ficar aqui agora com m quadrado menos 20m mais 96 é igual a zero. Agora, perceba que ele pede o produto das inclinações dessas duas retas é igual a... Então, para a gente achar o produto, literalmente vai ser só a gente fazer o produto dessa minha equação aqui do segundo grau. No caso, seria o valor de C sobre A, que seria igual a 96, tranquilo? Ficando assim com o gabarito letra E, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários e espero que façam uma boa prova. E qualquer coisa que precisar aí nessa semana, estou disponível aí para vocês. Só mandarem lá uma mensagem no WhatsApp, tranquilo? Valeu, pessoal. Bons estudos e boa prova.